E no começo de tudo é nos apresentada a Academia Mágica de Highgarden, cuja habilidade mais valorizada é obviamente a magia, porque aqui só tem maguinha apelão, meu filho. Portanto, aqueles que não possuem aptidão nessa área, geralmente precisam mostrar o seu valor, indo para masmorras, matar monstros ou morrer no processo. Nisso, um garoto manda o foda-se e segue por esse caminho, afirmando que pode ser o novo GOAT desse anime e ser capaz de avançar na Academia de Magia na base do espadão e da porrada mesmo. Após isso, o garoto vai para a aula de magia, e no meio dos estudos, o professor Edward, que parece mais o Snape saído da cova, chama o Will para a frente da sala, mas o garoto se distrai pensando na mãe de quem não se inscreveu, então já se inscreve aí. Isso faz o professor ter que chamá-lo algumas vezes, até ele notar que precisa ir na frente da classe. De novo, o garoto começa a se lamentar, 7 horas da manhã e a depressão já tá forte. Nisso, o professor diz que não há motivos para ele ficar assim, afinal ele precisa só fazer um exercício prático simples. No caso, ele precisará apenas usar o seu catalisador para conjurar uma chama. No entanto, Will falha igual um miserável ao tentar cumprir esse teste, e com isso todos os alunos começam a rir e zombar dele. Bando de filho da puta, eu pensei. Então, o professor Edward manda todos ficarem em silêncio e diz que Will é bom apenas como aluno teórico, mas que na prática ele continua sendo um merda CLT sem futuro. No meio dessa situação, um aluno chamado Sion, arrombado, conjura uma chama para cima do garoto, fazendo o serviço que ele deveria ter feito desde o começo. Quem te pediu? Mas o professor adverte para ele não fazer nada sem essa autorização. Sion, por sua vez, se desculpa, mas diz que estava apenas tentando ajudar o professor, já que Will não está conseguindo fazer isso. Então, Edward diz que essa pequena demonstração de Sion já servirá, e explica aos alunos que naquele mundo a supremacia da magia é absoluta. Voldemort também falava uma coisa parecida, mano. Portanto, quem a domina possui o prestígio de toda a academia, e já aqueles que só entendem da teoria por trás dela não são dignos nem de estar presentes naquele salão, e devem se retirar imediatamente. Eu acho que foi uma indireta pro Will, né? Após a aula, Will vai para um canto chorar em posição fetal por causa de sua inaptidão, e de repente Sion e mais 3 arruelas vão até ele. Os caras zombam de sua cara e dizem que ele só está indo matar monstros fracos da masmorra, apenas para receber um crédito mínimo. Mas no fim, Sion afirma que isso continua sendo algo vergonhoso. Vergonha é você, seu da... No meio dessa humilhação toda, uma aluna chamada Colette, um anjo em forma de 2D, meus amigos, vai até o local e repreende Sion e os outros alunos, que afirma que mesmo não sendo tão hábil, Will é mais gentil do que Sion e se esforça muito mais do que qualquer outra pessoa. Portanto, Colette diz que não vai deixar ninguém humilhar seu amigo. Você quer dar, você fala. Você quer dar, você fala, pensou Will. Sion, por sua vez, afirma que a bondade e trabalho duro não são suficientes para se tornar um mago, e justamente por isso, decide não perder mais o seu tempo com Will, sugerindo que o garoto faça como o Edward disse e saia logo da academia. Colette até tenta confortar o Will, e diz que o professor Edward também tá errado em não humilhar desse jeito. Manda esse arrombado e tomar no... Porém, Will diz que está muito bem quanto a isso, afinal, ele de fato não é capaz de usar magia. Além do mais, ele afirma que ver uma garota tão bonita preocupada com ele já o deixa feliz. Atacante demais esse menino. Nisso, Colette fica toda envergonhada e começa até a dar bronca nele. Will, por sua vez, explica que foi ensinado a elogiar garotas desde pequeno, mas que no caso dela, ele realmente a acha bonita. Portanto, isso não foi um simples elogio vazio, só orgulho desse moleque. Ao ouvir isso, ela perde ainda mais a compostura e nota que precisa honrar o nome de sua família, mesmo que ela não tenha tanto prestígio, ou seja, é uma pobretona também. Quanto ao Will, ele se perde olhando para o céu e diz que o dia está muito bonito. Nisso, Colette explica que os magos Vender continuam defendendo o céu. Então Will nos ensina que há muito tempo a humanidade ainda não sabia nada sobre o céu, até que de repente o mundo foi aterrorizado por invasores celestiais. Nisso, 5 maguinhos se juntaram para combater o inimigo, e no fim os invasores foram repelidos do planeta, e os magos lançaram um selo no céu trazendo a paz de volta ao mundo. Obrigado, senhores. E por conta desse feito heróico desses magos, todos no mundo um dia já pensaram em se tornar um deles. Quanto a Colette, ela se questiona se a varinha da donzela divina também está cuidando deles naquele dia, e Will afirma que sim, dizendo que ela está sentada do lado da janela olhando para ele. Convencido demais esse moleque, né? Já bateu o ego. E ao dizer isso, ele se lembra de uma amiga de infância chamada Eupharia, e ela conta para ele algumas coisas referentes ao céu, como por exemplo o pôr do sol, e diz que esse é um evento muito bonito que deixa tudo ao seu redor com um aspecto de vermelhidão. Valeu, Sherlock Holmes. Portanto, Eupharia afirma que se eles chegarem mais perto do céu, no topo da torre, poderão ver o pôr do sol, mas para isso precisarão se tornar magos primeiros. Essa promessa aí vai ser difícil. Nisso, ela sugere que eles se tornem magos juntos, e então os dois juntam seus dedos fazendo uma promessa de dedinho, comprometendo-se a fazer disso uma realidade. Senhores, achei deveras fofo.
Mas voltando para o Will do presente, ele diz que isso não passou de uma promessa inocente de infância, pelo menos do lado dele, porque nem pra mago ele serve. Afinal, Eupharia tinha de fato potencial para ser uma magia Vender, sendo a pessoa mais jovem a conquistar o título de magia Vender. Porra! Quanto a ele, Will diz que está abaixo do que é considerado ser uma pessoa medíocre. Porém, como forma de cumprir a promessa que ele fez naquele dia, ele decide continuar lutando para realizar seu sonho e ficar do lado de Eupharia. Sonhador demais, esse é brasileiro. Após isso, ele vai falar com o Professor Vonder, que logo de cara já se irrita em descobrir que ele foi para o 7º andar da masmorra de novo, afinal, pode acabar matando-o mais cedo ou mais tarde. Nisso, Will se desculpa com seu professor, que ainda demonstra interesse em saber quanto ele ganhou de crédito na sua última exploração. Nisso, o professor confirma que ele matou o Guardião Maligno e lhe dá 2 créditos por isso. Então, Warner nota que o garoto ainda deseja se tornar uma magia Vender. 2 créditos, mano. R$2. Nisso, ele explica que para alcançar a torre, ele precisa avançar para o Instituto Superior. O cara tem quase barba e tá no fundamental ainda, mano. Porra. E para conseguir isso, Will precisa obter mais créditos referentes à escrita e praxis. Porém, como Will não é capaz de usar magia, ele jamais conseguirá obter créditos de feitiço. Nisso, ele explica que está compensando a sua falta de habilidade com feitiço, focando em obter créditos em praxis. Mas Wonder explica que para avançar apenas com praxis é impossível, especialmente se a pessoa em questão não sabe nem usar magia. Além disso, o professor lembra que a formatura de Will está em risco, devido às suas mais recentes notas baixas. Por isso não passa de ano. Vagabundo demais, não faz nada. Portanto, para compensá-las, ele precisa ganhar 4 créditos até o final da semana. Ao ouvir isso, Will começa a se desesperar e procurar em suas anotações por um monstro que lhe dê 4 créditos de uma vez só. Então Wonder, com pena da incompetência de Will, comenta sobre alguns rumores a respeito de um Baraskio no 7º andar. E o simpático Will vai abraçar o professor, agradecendo por ele ter dito isso. Mas sim, o fofoqueiro apocalíptico ouve toda a conversa e decide matar o monstro antes de Will, simplesmente para fazer o cara perder a pontuação mínima para continuar a academia. Velho, que mano chato na moral, mas esperem por esperar. Ao cair da noite, já viram esse filme? O garoto vai até o 6º andar da masmorra confiante, pois ele já derrotou o Baraskio antes, portanto ele só precisa tomar alguns cuidados básicos com seu inimigo. Nisso, Will pede para Kik, o gato morcego aí, ajudá-lo a encontrar o monstro com seu olfato apurado. Enquanto isso, Sim e os outros 3 mosqueteiros vão até a masmorra determinados a acabar com o monstro primeiro, pois assim, Will será expulso da academia por falta de créditos. Mano, o cara tem tempo, né? De repente, um dos alunos tenta alertar o grupo, dizendo que eles poderiam ser vistos entrando no 6º andar sozinho. Sempre tem um cagão, até pra fazer merda. Porém, outro garoto deixa claro que Sion é da elite, e por isso ele pode fazer o que bem entender sem se preocupar com punições. Mama o cara de uma vez, puxa saco de narcisista. Nisso, eles seguem à procura do monstro, e quando de repente são surpreendidos por um monstro ainda mais poderoso que um Baraskio, que simplesmente faz gelatina de um deles na parede com um único soco. Então Will, que já estava por perto, ouve alguém gritando e vai até o local ver o que está acontecendo. Nisso, ele se depara com um sentinela maligno, que no caso é um monstro que vale 10 créditos. Tirou a sorte grande. Ao ver ele naquele andar, Will fica confuso, pois um sentinela maligno costuma ficar nos andares mais baixos. Quanto assim, ele tenta até atacar o inimigo com suas chamas, porém o maguinho não consegue fazer nada contra o monstro e molha as calças. Afinal, o sentinela maligno está em outro patamar. Nisso, Will nota que Sion jamais conseguirá vencer aquele monstro, portanto ele se sente na obrigação de ir ajudá-lo. Mas logo em seguida, Will se questiona se ele realmente tem alguma obrigação, tendo em vista que Sion é um clássico arrogante que sempre zombou dele e fez bullying com ele durante toda a sua vida. Eu não salvava não, deixava morrer. E você, salvava? Deixa aí nos comentários. Em meio a esses pensamentos, Will se lembra de quando a sua amiga de infância havia lhe dito que ele era um cara gentil e corajoso. Então o garoto decide agir ao invés de correr dali. Nisso, ele para o ataque do monstro com sua espada e manda Sion correr dali o mais rápido possível. Coração bom desse menino, vamos falar a verdade. O arrogante até tenta argumentar que Will jamais conseguirá vencer o sentinela maligno. Cala a boca, hater. Mas Will não está ouvindo mais nada e parte com tudo para cima do monstro. Enquanto isso, o professor Edward vai até Warner e informa que seu grupo foi para o 6º andar da masmorra sem autorização. Portanto, eles precisam dar um jeito de encontrá-lo. Porém, Warner diz que se eles foram para o 6º andar, Will também deve estar no local e cuidará de tudo. Esse aí tem fiança. E nesse momento, o garoto continua enfrentando o sentinela maligno apenas com sua espada e mesmo sem nenhum tipo de mana, o garoto
garoto consegue ficar pau a pau com a criatura, e no meio do combate, Will crava sua lâmina nas costas do monstro, e Sion observa tudo de longe, com aquele olhar de espanto de cagão, pois não imaginava que o garoto que ele zoava era tão forte. Enquanto isso, Warner explica que Will é um verdadeiro regular, que possui uma força sobre-humana que nenhum mago jamais conseguiria adquirir. Além disso, Warner fala que o garoto possui uma intuição muito apurada, o que faz compreender a estratégia de um inimigo logo após vê-lo uma vez. Nesse momento, Will antecipa os ataques do monstro e consegue desviar deles. Então Warner afirma que mesmo não sendo capaz de usar magia, ele continua sendo o único guerreiro em meio a esse mundo dominado pela magia. E nesse mesmo momento, o inimigo lança um feitiço contra Will, na esperança de matá-lo instantaneamente, e Warner diz que mesmo sem usar magia, a espada do garoto pode ser tão veloz e perigosa quanto um raio. O garoto, por sua vez, aparou o poder do monstro com sua espada, e o cortou no meio com um único golpe. Moleque, é o próprio Guts, conseguindo finalmente derrotar o monstro e garantir 10 créditos, o que já será mais do que suficiente para ele continuar na academia. Enquanto isso, Sion continua caído no chão, igual um pedaço de bosta lixo. Então, Will caminha na direção dele e estende a mão para ajudá-lo, o que o deixa ainda mais irritado a ponto de morder a sua própria boca e sangrar por puro ódio. Quanto ao professor Edward, ele não acredita no que tá vendo, pois não consegue acreditar no fato de uma pessoa vencer a magia sem mesmo saber usá-la. E após isso tudo, Will vai até a sala do professor entregar ao sentinela maligno e garantir a sua permanência na academia. Há 5 anos, Will passou a ser conhecido como um aluno que não consegue usar magia, o que deixou todos ao seu redor espantados ao saber que alguém assim existe. Com isso, eles se questionam como ele teria conseguido entrar na academia nessas condições. Então, uma garota explica que ele foi usado apenas como isca, para atrair a senhorita Eupharia para a escola. Nisso, um dos alunos diz que Eupharia já se tornou uma magia Vender, portanto, ele acredita que Will será expulso logo, já que eles não precisam mais do garoto. Vou expulsar a minha rola do seu bumbum, seu filho da... A diretora chama Will até a sua sala e joga uma adaga na mão dele, ativando várias magias e arremessando em sua direção. Nisso, ele afasta o professor Orkner e consegue defletir todas elas. E vendo que o garoto possui ótimas habilidades como espadachim, ela permite que ele continue frequentando a academia. Então o professor Orkner pergunta se ela tem certeza disso, afinal, o garoto continua incapaz de usar magia. E a diretora, por sua vez, mantém a sua decisão, afirmando que o garoto é realmente muito interessante. Will então pergunta se poderá subir até a torre e chegar até Elf, caso continue na academia e se esforce o suficiente. E a diretora garante que se ele realmente se esforçar muito, talvez ele consiga alcançar isso. Vai na marra então, sua velha. Ele sai da sala com o professor, e em seguida a diretora comenta sozinha sobre onde isso vai parar, já que um espadachim pretende se tornar um mago. Enquanto isso, o professor Orkner segue com sua aula sobre subir a torre, e explica que isso significa avançar para o Instituto Superior. E para conseguir alcançar o cargo de Magia Vender, o indivíduo precisa ser reconhecido pelo mais alto centro de aprendizado, que é o Instituto Superior, e para alcançá-lo há 2 métodos principais de avanço. O primeiro é criar um novo tipo de magia, e o segundo é obter ao menos 7.200 créditos na academia, que é o jeito mais fácil de alcançar o Instituto Superior, já que desenvolver um novo tipo de magia é algo para poucos. Logo após isso, Orkner deixa claro que todos ali correm o risco até mesmo de não se graduarem, de nem passarem de ano. Portanto, ser reconhecido pelo Instituto Superior é um sonho ainda mais distante. Justamente por isso, ele resolve dar uma boa aula de reforço a todos. Após a aula, Will sai da sala visivelmente desgastado, o cara tá cansado, chorando, capenga. Colette nota o cansaço dele, e Will explica que o professor os colocou para estudar muita coisa, incluindo um rigoroso ensino de magia. Ao ouvir isso, Colette afirma que o professor Orkner é realmente muito rigoroso, afinal, Will já conquistou todos os seus créditos de escrita possível. Porém, Will explica que decidiu ao menos se esforçar nessa área, já que falhou completamente no trabalho de feitiços. Quanto ao professor Orkner, Will afirma que ele é muito generoso em lhe passar aulas de reforço, afinal, a maioria dos professores ali não se daria nem ao trabalho, igual os professores da Federal, é só um desabafo. Ao ouvir isso, Colette concorda na hora, e diz que o professor Edward é um bom exemplo de quem não daria aulas extras, e enquanto eles caminham pelos corredores se deparam com Marzi conversando com um grupo de alunos. Nisso, Marzi atribui a morte do sentinela maligno a Sion, e ele por sua vez fica irritado ao levar os créditos por algo que ele não fez. O mínimo, né? No meio de tudo isso, Will passa por eles, e Sion dá uma de Joey Caruso e vai pra cima do garoto.
garoto e segura ele com muito ódio, demonstrando não entender o que aconteceu. Afinal, mesmo sem ter talento para a magia, Will saiu na frente ao derrotar o Sentinela Maligno e salvar a sua vida. Ele não aceita a verdade. Em seguida, ele o solta e segue seu caminho bufando de raiva. Colette pergunta se houve algo entre os dois e ele responde que sim, mas esse é claro que não foi nada demais. Enquanto isso, Edward vai até a sala da diretora putaço e diz que Will deve ser expulso de qualquer jeito. Ao ouvir a sugestão tão repentina, ela se questiona sobre o porquê disso, e ela diz que o garoto já está em seu último ano na academia, portanto expulsá-lo agora, após ele ter chegado tão longe, não é o correto a se fazer. Porém, Edward quer que se foda a opinião dela e afirma que a academia não precisa de ninguém que seja um guerreiro e não um mago. Cara, quem contrata esse tipo de professor, mano? Além disso, ele demonstra estar ressentido com o fato de Will ter superado a magia mesmo sem saber usá-la. A diretora então puxa os documentos referentes ao seu desempenho na academia e explica que Will possui boas notas em redação e que seus relatórios têm uma perspectiva muito interessante. Portanto, se ignorarem o fato que ele não é capaz de usar magia, o garoto se destaca tanto a ponto de superar a excelência. Botou moral no menino, mano, é isso que eu gosto. Além disso, mesmo que ele não se torne uma guia vender, ele ainda assim pode se tornar um artífice, ou um curandeiro, ou um vendedor de rua, né? Dito isso, a diretora afirma que Will pode ser útil de diferentes formas e lembra a Edward o objetivo primário da academia, que consiste em produzir estudiosos instruídos para o dia fatídico, que é... Ao ouvir isso, Edward afirma que Will não busca ser um estudioso, mas sim uma guia vender, algo que será muito difícil de ele conquistar. Difícil, não impossível, seu merda. A diretora reconhece que isso é um problema, então ela pede que Edward faça um teste com o garoto pessoalmente. Caso Will não passe, ela confiará a questão da promoção ou expulsão dele ao Edward. E ao ouvir isso, ele se pergunta se ela realmente tem certeza dessa decisão, afinal, ele não é tão condescendente quanto Orkner. A diretora segue confiando na execução do teste a ele, pois tem certeza de que Edward pode testar o garoto à vontade e determinar a verdade com seus próprios olhos. Enquanto isso, Will estuda com Colette e informa que no ano 344 ocorreu a Batalha de Garzarono, onde os anões ficaram irritados com a exploração e o excesso de trabalho, pois o tratamento que recebiam era pior que os elfos, que assim como eles, eram criaturas de outro mundo. Tadinho dos anões, mano. E por conta dessa revolta, os anões formaram um exército para guerrear. Enquanto Colette ouve, ela nota que já tinha estudado essa matéria, mas Will diz que está lendo apenas para analisar perspectivas de outra raça. Colette sugere então que ele faça uma pausa, afinal ele já é muito melhor do que os outros na escrita, mas Will segue com seu plano de estudar com Lou, pois se ele perder um crédito quer, não poderá avançar para o Instituto Superior. Retiro o que eu disse sobre esse moleque, ele se espertou e estudou pra caralho, my respect. No meio da conversa, Colette nota um fio de cabelo branco em Will e volta a dizer que ele está se esforçando além da conta. Ao ver esse fio, ela começa a pedir para arrancá-lo, e enquanto estão nessa, o Edward aparece do nada, igual uma assombração, mano, e manda Will acompanhá-lo até o salão de feitiços imediatamente, pois irá lhe dar uma aula extra para verificar o real valor dele. Ao chegar lá, ele fala que a tarefa de Will é apenas inferir um único golpe nele. Caso consiga fazer isso, Edward promete lhe dar 5 créditos de feitiço. No entanto, se Will falhar, será expulso da academia instantaneamente. É ganhar ou ganhar, meu parceiro. Quando a luta se inicia, Orkner vai até a sala da diretora a pedido dela, e ela ativa uma magia colocando-o para ver a luta entre Will e o Edward. Ao se deparar com essa cena, Orkner fica preocupado, mas a diretora explica que aquilo é na verdade teste, e o proíbe de impedir o desenrolar da luta. Afinal, ela pretende deixar Edward verificar por conta própria se Will é ou não digno de tornar uma guia vender. Vocês concordam com essa decisão, mano? Porque eu achei filha da putagem. Porra, deixa o moleque ser feliz. Orkner discorda do fato dela ter colocado o Edward para testá-lo, afinal, ele é o mais próximo de se tornar uma guia vender, pois ainda que tenha sido derrotado, Edward ao menos foi capaz de alcançar o topo da torre. Enquanto isso, Will é quase atingido por um Dark's Darb, uma magia negra de baixo nível. Ele tenta golpeá-lo de qualquer jeito, mas Edward se protege com seu escudinho mágico e o joga para longe, e o Will se sente um impotente por não conseguir nem sequer arranhar o seu adversário, enquanto o Edward conjura várias magias de uma vez só e despreza Will por não conseguir lançar nenhuma. Moleque, é basicamente o PVP de Elden Ring atualmente. Então Will começa a se preocupar e decide desviar de todos aqueles feitiços correndo, mas no fim ele é atingido novamente e cai no chão, sentindo-se derrotado. E ele clama por sua espada, pois se ao menos a tivesse, a luta poderia ficar menos difícil. Enquanto isso, Colette demonstra estar preocupada com Will e se questiona se ele está bem, afinal não espera que nada de bom venha de uma aula extra com o Professor Edward. Então, as piores cenas começam a passar
passar por sua cabeça, deixando-o ainda mais preocupado. De repente, Kirk aparece por lá sangrando, e ao ver o estado do animal de Will, Colette deduz que ele também esteja em apuros, e a gatinha começa a arranhar a porta do armário dele, e Colette logo de cara já entende o que deve fazer. Enquanto isso, Edward começa a caminhar lentamente em direção de Will enquanto ele está no chão, e reforça novamente que os Magia Vendors são o auge de todos os magos, portanto se o garoto não é capaz de superá-lo, Will não conseguirá ir muito longe. Dito isso, ele comenta sobre a batalha de Garzarono, onde os anões organizaram uma rebelião com uma força de 10.000 pessoas, e como um sádico, Edward pergunta a Will quantos magos foram necessários para acabar com a batalha, e ele responde que apenas um. Então Edward aproveita esse fato histórico para voltar a glorificar o poder da magia em detrimento da espada, e mesmo ouvindo tudo isso, Will ergue a cabeça e reafirma sua vontade de se tornar uma Magia Vendor, pois assim ele poderá cumprir a promessa que fez com Elf de ficar ao lado da pessoa que ele ama. E ao ouvir isso, Edward se irrita ainda mais, pois considera essa motivação impura e imoral, que é sexo, né, se fala a verdade, tendo em vista que ele quer alcançar o ápice da magia justamente por uma garota. Nisso, Will garante que mesmo que suas motivações sejam ridículas para Edward, ele seguirá com seu objetivo até finalmente alcançar Elf. E no meio disso tudo, Colette chega e joga a espada de Will para ele, deixando ele ainda mais confiante. Edward então tenta atingir o garoto com sua magia, mas Will a corta no mesmo instante. Nisso, Edward decide apelar ainda mais e volta a atacá-lo com a magia de 1000 disparos. E Will, por sua vez, está com medo, pois ele já foi atingido por aquela mesma enxurrada mágica. Mas embora seus braços e pernas estejam tremendo, ele insiste na luta. Afinal, passar naquele teste é a barreira entre ele e a Magia Vendor. Dito isso, ele começa a correr em direção ao professor carregado de confiança. E enquanto desvia dos ataques, Will explica que a história da batalha de Garzarono tem mais detalhes. Nisso, ele informa sobre um bravo general anão chamado Gara. Não é o Gara do Naruto, que lutou mesmo após perder todos os seus companheiros. E apesar de tudo, esse bravo general conseguiu desferir um único ataque no mago. E em homenagem à sua bravura, os magos reconheceram o status dos anões. E Yu afirma que a espada finalmente superou a varinha. Nisso, ele desvia de uma magia e se joga no teto. E chegando lá, ele vê um ponto cego e se joga novamente, quebrando o escudo, chegando pertinho do professor. Assim, os dois param suas armas próximos um ao outro. Mas Will já tinha cortado o rosto do professor. E como prometido, Edward lhe concede 5 créditos, e nisso o garoto cai exausto no chão após toda aquela tensão. E observando tudo na sala da diretora, o Orkner está orgulhoso de seu aluno, e a diretora fala que realmente foi um golpe poderoso, o suficiente para romper o escudo de um dos magos mais fortes da humanidade. E ela fala que o garoto conseguiu realizar um ataque cortante capaz de superar até mesmo a magia. Enquanto isso tudo tá rolando, em uma cabana, uma garota faz um humorice desenhando o rosto dela e o de Will, enquanto faz um coraçãozinho pensando que Will está demorando bastante para chegar. Esse moleque é desejado, hein? Ao se lembrar do dia em que se despediu de Eupharia, Will grita para ela, prometendo que um dia ele também subirá à torre, para que assim os dois possam ver o pôr do sol juntos. Meu Deus, que coisa linda! Ao ouvir isso, Elf sorri e diz que ficará esperando por ele o tempo que for preciso. Dito isso, ela se vira de costas e segue seu caminho. Pô, nem um beijinho de adeus, que isso. Quanto a Will, ele promete ao professor Orkner que essa será a primeira e a última vez que ele vai pagar aquele papelão, principalmente na frente de uma garota, mano. Voltando ao presente, Will sai de casa para trabalhar todos os dias como entregador de jornais. E no seu caminho, ele encontra vários moradores que lhe desejam um bom dia de trabalho. E ele continua seu percurso quando de repente acaba derrubando um jornal específico no chão. E ao pegá-lo, nota que há uma matéria a respeito de Eupharia, informando que ela havia criado uma nova magia original, o que fez dela ser a primeira pessoa a criar 12 magias originais. Will nota que ela está se esforçando muito, portanto ele sente que deve fazer o mesmo. E ao continuar lendo a matéria, ele descobre que o Instituto Superior passou uma ordem para toda a academia, sendo que quem é responsável por essa ordem é justamente a própria Eupharia. E ao ler o pedido de sua amada, ele se espanta. Ele vai correndo até Rose e pedir para a garota criar um novo item mágico para ele. Rose, por sua vez, pergunta por que o garoto está tão animado, e ele explica sobre o pedido feito pela academia. No caso, o trabalho passado consiste em coletar núcleos de gelo do andarilho congelado, pois ela está precisando muito desses catalisadores mágicos, e os alunos que contribuírem para isso serão muito bem recompensados. E Will insiste para Rose ajudá-lo com seus itens mágicos, e assim a garota faz, pedindo para que o garoto vá com cuidado. Ele vai com cuidado, confia. Então Will vai para o quarto andar da masmorra, colocando tudo o que ele sabe e aprendeu em prática. Ao andar um pouco mais, ele nota a presença de vários magos que estão trabalhando para Eupharia, assim como ele. E dentre essas pessoas está Sion, que destrói vários andarilhos congelados de uma vez só, mas ainda assim sente que não está evoluindo ao derrotar apenas monstros fracos. Nisso, ele se lembra do dia em que presenciou Will acabando com
monstro muito mais forte que aqueles, e isso o deixa com muito mais sede de sangue que os outros. Esse cara não supera nunca. Will nota a força de vontade de Sion e decide se apressar para não ficar para trás. No caminho, ele encontra seus primeiros 2 monstros e acaba com eles em um instante, assim também salvando uma garota que cai no chão espantada e se questiona sobre o que acabou de presenciar. Afinal, o garoto que derrotou os monstros não usou magia, mas sim o espadão. E Will, percebendo assim a sua presença, pergunta se ela está bem, e a garota responde que sim e se apresenta como Iris. Enquanto esse papinho tá acontecendo, a cena corta para uma aula do professor Walkner, e ele explica sobre a importância de criar uma nova magia, afinal, isso é uma conquista muito grande que garante o avanço incondicional para a torre. Walkner explica que todas as magias geralmente recebem o nome de seus criadores, e têm seus nomes derivados de palavras associadas a eles. Dito isso, ele até dá um exemplo do feitiço Magia Negra Darkscarabia, que foi criado por um mago nos tempos antigos, conhecido como Brigadista Darkscarabia. Portanto, se um dos alunos criar uma nova forma de magia, terão seus nomes gravados na história. E ao ouvirem isso, os alunos notam que o professor está falando como se isso fosse algo simples de se fazer, quando na verdade não é nem de longe uma maneira realista de avançar academicamente, já que não é qualquer um que pode fazer isso. E no meio da aula, Rose levanta a mão e pergunta mais sobre Elf, que estava nos jornais pela manhã, afinal ela havia acabado de criar uma nova magia. E o professor afirma que Elfaria de fato é uma maga excelente, pois foi a primeira pessoa a criar 12 feitiços originais. A mina é boa mesmo, meu padrinho. Levando isso em consideração, Walkner diz que eles podem considerá-la uma das maiores magas de toda a história. Isso faz com que Colette note que essa maga que Will está tentando alcançar é realmente muito especial. Além do mais, ao pensar muito nisso, Rose deduz que sua amiga esteja com ciúmes de Elfaria, pensando que a garota vai roubar o Will dela. Mano, essa mina aqui é muito nosso prota. Isso faz com que Colette se irrite com a garota e a mãe de parar de falar coisas sem sentido. Nisso, o professor nota a gritaria entre as duas e pede para elas não atrapalharem o andamento da aula. Então, as duas se desculpam, mas Colette continua pensativa quanto a esse assunto e deduz que Will possa estar na masmorra justamente por causa de Elfaria. E por falar nele, o garoto continua conversando com Iris, que por sua vez o reconhece como aquele aprendiz de livros que não consegue usar magia. Como se fosse difícil reconhecer o único humano da escola de magia que não sabe usar magia. E no meio da conversa, a garota o chama de senpai, afinal ela tem apenas 14 aninhos, e isso o espanta, principalmente ao saber que ela já está no 4º ano na academia, mesmo sendo apenas 2 anos mais nova que ele. E então ele se pergunta se ela não o vê com desdém, já que ele não tem talento algum. Porém, Iris diz que é o completo oposto, afinal ela jamais menosprezaria a pessoa que a salvou. Além do mais, ainda que ele não seja capaz de usar magia, ela afirma que o respeita por conta de ele possuir seus dons próprios. De menor não pode, Will, fica o aviso. Ao ouvir isso, Will fica todo sem graça e muda de assunto, perguntando se ela também está ali por causa do pedido de Elfaria, e Iris responde que sim, afinal ela quer ser útil para a magia Vender, e seu maior sonho é também se tornar uma das pessoas que ajudam dando suporte ao céu. Ao ouvi-la falar com tanta convicção, Will nota que a garota não está brincando, tá falando sério, e ao seguirem o caminho, ele explica que a humanidade ainda não conhece o céu real, pois o mundo ainda está oculto, e as tremendas energias mágicas da magia Vender encobrem tudo isso, criando um céu falso, que também é conhecido como a Grande Barreira, basicamente um Attack on Titan. E de acordo com a história, quando a barreira finalmente cair, o mundo voltará a ser tomado pela escuridão e a calamidade terá início. Portanto, os alunos da academia se esforçam para atender os pedidos da magia Vender, não apenas por admirá-los, mas também porque querem ajudar a proteger o céu. E de repente, Iris revela que na verdade ela já até mesmo chegou a conhecer Elfaria, e isso ocorreu quando Iris estava em uma situação difícil em um calabouço. Ao ser cercada por vários monstros, ela começou a achar que iria morrer, porém Elfaria apareceu como um anjo bem na hora de salvá-la e pediu para a garota ser mais cuidadosa da próxima vez. E enquanto Iris conta sua história, ela começa a se empolgar demais, pois já se lembra de vários assuntos que as duas conversaram juntas. Então a garota reafirma sua ambição de dar o melhor em nome de Elfaria, pois justamente por isso que ela está ali. Mas ainda assim, Iris diz que ainda não encontrou nenhum andarilho congelado, portanto ela deduz que os outros magos já tenham acabado com todos eles. Ao ver Will no chão, ela pergunta por que ele está fazendo aquilo, e ele explica que quando os andarilhos congelados se movem, deixam uma certa quantidade de fragmento de gelo para trás. No entanto, aqueles fragmentos específicos que ele está vendo ultrapassam o dobro da quantidade padrão, o que significa que há um monstro muito mais poderoso à frente deles. Will começa a se dirigir então até o local do monstro, e isso deixa Iris preocupada, afinal ele não sabe usar magia. Porém, o garoto explica para ela que magia não é tudo nessa vida, ainda mais estando dentro de uma masmorra. No meio da conversa, o tal monstro surge das trevas e tenta atacar Iris, mas Will a salva no último momento e corre para longe.
longe. Iris reconhece aquele monstro como Rex congelado, que no caso é a forma mais elevada possível de um andarilho congelante, e por conta disso ele vale 6 créditos, pois é um monstro especial do quarto andar. Rex congelado volta a atacá-los, então Will leva Iris para um lugar seguro e pede para que ela fique lá enquanto ele luta contra o monstro. Porém, ela tenta alertá-lo do perigo que ele está correndo, afinal os ataques físicos dele não servem contra o Rex congelado, pois qualquer coisa que toca a criatura congela instantaneamente, e isso faz com que o combate corpo a corpo seja estritamente proibido contra esse monstro, e a única forma de lutar contra o Rex congelado é usando ataques mágicos de longa distância. Porém, Will insiste em lutar e diz que já enfrentou um monstro desse tipo muitas vezes durante a sua vida. Will então avança heroicamente sobre o monstro, enquanto o envolve com um enfio passando por baixo de suas pernas, e ele explica que o Rex congelado é vulnerável a ataques de fogo e explosão, então Will ateia fogo a um fio, que lentamente vai se aproximando do monstro, e logo o inimigo tem todo o seu corpo tomado por chamas, que percorrem um fio enrolado nele, atingindo explosivos que Will havia colocado no monstro. A explosão resultante despedaça o Rex congelado, e Will sai vitorioso mesmo sem saber usar magia. E como ele é um cara humilde, ele atribui sua vitória aos equipamentos que Rose fez para ele, que foram essenciais na batalha, e decide agradecê-la mais tarde. Enquanto isso, Iris o observa de longe, investigando os verdadeiros poderes de Will, que se mostram diferentes dos rumores, e Will se aproxima dela, e junto eles se preparam para partir, com Iris retomando seu comportamento habitual. E após a batalha, Iris reflete sobre Will, reconhecendo que embora ele não use magia, sua criatividade o torna um guerreiro talentoso, e em seguida ela vai até a sala onde os Magia Vendors estão reunidos, e eles estão todos preocupados em encontrar alguém que os ajude no dia do destino final. Iris então sugere Will, apesar de ele não saber usar magia, para um cargo na torre, mas a maioria dos magos Vendor rejeita a ideia. No entanto, Torcel não vê problema em aceitar alguém sem habilidades mágicas, se ele for útil, e Cute lembra a todos sobre o grande festival de magia que está próximo, e sugere que se tomem uma decisão após os resultados do evento, afinal, aqueles que realmente forem talentosos alcançarão o topo por meio próprio. E após essa decisão, todos se retiram, exceto Euphalia, e Iris confirma com ela que Will é tão impressionante quanto ela dizia, e Elf, emocionada, afirma que continuará esperando por ele o tempo que for necessário. Achei fofo. E na Academia de Magia, dos 12.000 créditos, 7.200 é o número necessário para que um aluno possa avançar para o Instituto Superior. Portanto, essa é uma condição absoluta para que alguém se torne um Magia Vendor. Nisso, alguns alunos finalmente alcançam os créditos suficientes após enfrentarem um golem de metal. E quanto ao Will, ele decide atacar um inimigo apenas na base da porrada. Isso faz com que Sion zombe dele como sempre, por estar recorrendo à força física mesmo sendo um aluno na escola de magia. Ao ouvir isso, Will acaba se distraindo e leva um soco do golem, que o derruba no chão igual um idiota instantaneamente. Enquanto isso, Sion e seu colega zombam do fato de Will ser tão fraco. Eles afirmam que já esperavam esse resultado, tendo em vista que o garoto é apenas um nerd de livro, o que faz ele ser um fracasso eterno na prática de magia. Enquanto isso, os alunos Len e Wing derrotam os golems combinando sua magia. Em seguida, Julius usa sua magia para congelar os golems de todos os participantes, apenas para mostrar o quão habilidoso ele é. Com isso, ele é aprovado no teste com mais de 10.000 créditos, e uma dessas alunas, a Lihana, fica aliviada ao ver que nenhum de seus colegas enferrujaram. Ao ouvir isso, Wing afirma que não há motivos para preocupação, afinal, o momento da revelação está muito perto. Enquanto eles conversam, Julius interrompe os dois para anunciar sua rivalidade com ele, garantindo que conseguirá derrotá-los com um novo método secreto que desenvolveu. Dito isso, ele joga milhares de pedras de gelo na direção deles, mas Wing e Lihana a destroem em pedaços, e as pessoas ao redor afirmam que esses dois formam uma dupla perfeita de estudantes, e que é mais do que certo que eles chegarão ao Instituto Superior. Afinal, além de Julius, eles são os únicos alunos que possuem mais de 10.000 créditos. Enquanto isso, Will reflete sozinho sobre os créditos da academia e explica que eles funcionam como um sumário que indica os pontos fortes dos estudantes. E no caso dele, Will não tem nem mesmo a quantidade suficiente para se graduar, muito menos para o Instituto Superior, pois possui apenas um pouco mais de 5.000 créditos. E para piorar, este é o seu último ano na academia, o que significa que não terá outra chance para evoluir. E de repente, Julius e seu bando passam por Will, que é como sempre humilhado pelos alunos da elite, e eles pedem que ele abra caminho para que eles possam passar. Bando de babaca, mais babaca, sempre mais babaca. E após fazer isso, Lembe, o puxa-saco número 1 desse Julius, o elogia, dizendo que ele passou de primeira novamente. No entanto, Land logo se lembra que está falando de um dos 3 melhores alunos da academia, portanto é natural que Julius tenha esse resultado. Já o bajulador número 2 afirma que um olheiro irá escolher Julius no grande festival de magia. E ao ouvir isso, Will se lembra que realmente já estão nessa época e decide ir ao seu escritório. Lá, ele se encontra com Colette, que o lembra que ele precisa ser recrutado durante o grande festival de magia, pois o contrário não conseguirá avançar para o Instituto Superior apenas com escrita e praxis. E se ele for recrutado, poderá ir para a torre, mesmo não tendo 7.200 pontos. E Will reconhece que ela tem razão, mas ainda assim a competitividade será muito alta, já que a maioria dos
alunos está a todo vapor tentando virar o jogo. E Will explica mais sobre o grande festival de magia, dizendo que é um grande evento que acontece a cada 2 anos na Academia Mágica de Highgarden, e durante essas grandes competições, magos dos mais altos escalões descem da torre para recrutar pessoas talentosas. Nisso, Colette explica que na prática, o grande festival de magia é uma simples competição entre estudantes de diferentes facções da torre. Portanto, é possível dizer que o avanço de Will para a torre será definido ali. Colette então apresenta as grandes facções: Ar, do Lorde dos Raios; Torf, a varinha sagrada elfa; Eli-Canaan, a varinha do Imperador das Chamas; Índice Baran e por fim a varinha da Donzela de Gelo, Albisvina, a Elfária, soberana da luz, mais conhecida como Strounia, a atual magia vendor que lidera os 4. E ela afirma que se alguma dessas facções escolher um estudante, é certeza que ele será aceito na torre. Ao ouvir isso, Will diz que ignorar o processo de graduação e ser mandado direto para a torre é praticamente impossível, afinal ele precisaria realizar algum tipo de magia muito poderosa, capaz de impressionar o mais alto mago. Além disso, ele demonstra não estar interessado em se destacar no grande festival, já que não tem nenhum talento para mostrar. Então, Will se contenta apenas em ajudar na organização da academia como sempre faz, e Colette tenta encorajá-lo, dizendo que será visto de uma forma diferente caso ele mostre todas suas novas habilidades. No entanto, Will se lembra de quando ele tentou fazer isso, e acabou se tornando uma grande piada para todos os outros alunos. Por conta disso, ele desenvolveu um trauma de mostrar suas habilidades em público. Dito isso, eles vão até a janela assistir o treino dos alunos, e notam que todos estão dando tudo de si para o grande dia do festival de magia. E Colette se lembra que eles receberão a visita de olheiros estrangeiros também, e tenta animar o Will, dizendo que mesmo que não possam subir a torre, ao menos poderão tentar seguir outra carreira. Porém, Will diz que o grande festival de magia continua sendo a melhor oportunidade no quesito de promoção. No entanto, ele continua se recusando a tentar se vender no evento, já que nem mesmo ele sabe usar magia. E durante a conversa, Colette nota uma barreira escondida entre os armários, mas percebe que não conseguiria quebrá-la. Então, ela pede para Kiki usar a magia de quebrar a barreira, e é o que ele faz. E ao ver o que tem naquele local, Will e Colette descobrem uma escada secreta, e eles descem essas escadas e chegam até um grupo de estudantes que estão fazendo apostas clandestinas para ver quem vencerá cada evento do grande festival de magia. E ao andarem um pouco mais pelo local, eles se deparam com Sion, que novamente desempenha seu papel de idiota e vai para cima do Will. Colette se coloca entre os dois e diz que ficará bravo caso Sion continue desrespeitando seu colega. E de repente, outros 2 alunos vão até o local e começam a zombar de Sion, dizendo que ele está preocupado com Hannah e os outros participantes. Colette não perde a oportunidade de abaixar a bola desse safado, que diz que ele está preocupado com Lam. Realmente parece um garoto sensível. Sion se defende, dizendo que ele não está preocupado com nada disso, afinal, nem mesmo perdeu para eles. Enquanto ele se explica, Sion percebe que está dando satisfações demais e decide deixá-los para trás. Após isso, vão todos para suas aulas, e ao finalizarem as atividades, Colette chama Will para irem juntos à masmorra, mas ele recusa o convite, pois precisará trabalhar naquela noite. E ao chegar na taverna, enquanto Will está trabalhando, conversa com um dos clientes, e ele fala sobre quanto esforçado ele é, já que além de trabalhar entregando jornais de manhã, estuda à tarde e ainda é garçom no período da noite. E Will explica que por não conseguir uma bolsa de estudos na academia, precisa desses trabalhos para conseguir pagar a escola. O garoto é basicamente um brasileiro. E durante essa conversa, eles comentam sobre o grande festival de magia, e o Senhor Anão afirma que se Will participar desse evento, talvez as coisas possam mudar para ele, mas Will diz que não pretende participar. Ao ver o Will hesitante, Gina, a dona do estabelecimento, manda todos pararem de enrolar e começar a trabalharem, assim como Ross. Nisso, Gina pede para Will trazer mais alguém para trabalhar ali com ele, e mais um dos clientes afirma que eles não precisam disso, afinal Will trabalha por 2. E após a taverna se esvaziar um pouco, Ross comenta com Will sobre o trabalho e diz que o professor Walker pode arrumar algo melhor para ele. No entanto, Will diz que não pretende dar ainda mais trabalho para o seu professor, além de afirmar que gosta de trabalhar ali por estar acostumado com os clientes. E de repente, Julius aparece no local e começa a reclamar do local, chamando aquilo de espelunca, e seu puxa-saco explica que não encontraram nenhuma outra aberta nessa hora. Porém, Julius percebe que Will estava agachado, e quando ele o vê, Julius novamente começa a zombar do garoto por trabalhar num lugar como aquele, dizendo que o fracassado realmente combina com os bárbaros. E ao ouvir esse insulto barato, Dona demonstra não ter gostado nada disso, e encara Julius com um olhar muito puto. No entanto, o garoto continua com sua arrogância, dizendo que os anões são uma raça inferior que imigraram de outro mundo. Portanto, o simples fato deles poderem existir naquele mundo já pode ser considerado um grande favor. Enquanto isso, Will se lembra de uma antiga história sobre quando o mundo dos anões foi destruído pelos invasores celestiais. Como consequência, os anões foram obrigados a fugir daquele mundo para onde estão agora, e por serem considerados estrangeiros, são vistos como inferiores, diferente dos elfos que foram tratados com muito mais respeito, pois naquele mundo a magia é absoluta. Enquanto isso, Ross vai ter a mesa para servi-los, mas assim que os garotos sentem o cheiro da comida, começam a zombar como já era esperado. Nesse momento, Will começa a ficar irritado demais, e enquanto Rose se volta para a cozinha, ele
ele passa por ela bufando e vai até os garotos parando na frente deles. E eles perguntam o que o garoto quer, e ele exige que os garotos retirem os insultos que acabaram de proferir. Afinal, o feijão que eles plantam é cultivado em solo infértil, portanto também tem o seu valor. Ao ouvir isso, Júlio chuta o prato de comida na roupa de Will. Nisso, os amigos puxa-saco de Júlio tentam partir para cima de Will, mas acabam sendo derrubados e apagados com um único golpe. Meu Deus. Will também jogou sopa no garoto, que irritado começa a congelar o local e atacar a Will. E Will, por sua vez, se desvia das pedras de gelo, mas Júlio finalmente consegue prendê-lo contra a parede, e em seguida ele vai até Will para finalizá-lo, mas mesmo colocando uma rosa de gelo no peito do garoto, nota que Will não abaixou a cabeça e não está disposto a desistir. Então Donna diz que aquilo está passando dos limites, e Júlio, ao ver que o garoto não está cedendo, muda de ideia, e diz que humilhar o Will ali não seria nada interessante. Então ele pede para que Will participe do festival de magia, pois quer ter o prazer de humilhá-lo na frente de todos os estudantes. E Will aceita participar do evento como Júlio está pedindo, mas também exige algo em troca. Se ele vencer, Júlio deverá pedir desculpas ao Sr. Donna e a todos os outros anões que ele insultou. No grande dia, Will e Colette estão esperando o evento começar, enquanto a diretora vai fazendo a abertura do evento, passando o verbo para dar aquela motivada na galera. E ela diz: melhorar, competir e se esforçar. E uma vez que tenha alcançado o seu melhor, apoie o céu e nunca sirva como fundação para o mal. Esse discurso aí motivaria até o Batman, menor. E com isso, os jogos estão oficialmente abertos. E a magaiada vai à loucura com os grandes fogos mágicos que são lançados no ar. E um adendo, eles usam uma câmera para transmitir o evento. E essa porra aí, lembra vocês alguma coisa? Tá descarado, hein? E quando o evento tem início, os olheiros magos já ficam espertos para achar um diamante bruto no campeonato. Enquanto isso, enormes dragões cortam o céu, montados por magos que disputam uma corrida passando por anéis mágicos. Esse negócio de passar por anel, lá ele. E um mago na plateia olha para o céu e diz que Lady Lyanna vai ganhar a corrida de novo, e ninguém parece surpreso com isso. A mina é boa mesmo, menor. Mas o que deixa o pessoal surpreso é que nessa competição, a princesa da terra não entrou na manufatura desse ano. Eu não sei o que porra é manufatura. E no camarote, Iris e a diretora observam a multidão e discutem sobre os olheiros na plateia. A diretora diz que os magos estão com os olhos brilhando e que a torre não perde tempo em procurar novos talentos. E Iris responde que isso é porque os magos de fora da torre só vêm durante o festival. Eles não gostam de sair do home office e que a competição para selecionar os alunos mais promissores da torre já começou. Tá todo mundo procurando o Michael Jordan das varinhas. Nisso vem o anúncio que a Perfeitinha ganhou a corrida de dragões novamente e que além disso ela estabeleceu um novo recorde de tempo. Não tem mais pra ninguém. Essa mina é o próprio Verstappen. E aproveitando esse anúncio, Iris pede licença para a diretora, que a questiona de estar indo embora tão cedo. Mas Iris diz que tem trabalho a fazer e segurando um colar na mão, ela diz que tem que torcer por um veterano. Meu Deus, esse protagonista tem mel, só pode. Ao mesmo tempo que todo mundo odeia ele, as meninas caem em cima. Nisso a cena corta e a trupe de Zé Ruelas aparece, com um dos puxa-sacos de Sinho o desejando boa sorte no evento, já que os dois patetas não puderam participar. E Sinho diz que vai dar o seu melhor, afinal ele não pode decepcionar uma Lady. E essa Lady é logo a Colette, que antes do evento ter início, ela o encontra no vestuário e jogando um charmezinho nele, diz que ela precisa de um favor, já que Sinho é a única pessoa que ela pode contar. Ah, esse papinho. E ela diz que gostaria que ele fizesse parte da equipe dela. O mal de todo mago é uma bruxinha que precisa de ajuda. Fica o aviso aí, meu padrinho. Então Sinho, igual um galo no cio, vai ajudar ela, pensando que finalmente ele vai molhar o biscoito. E que Colette percebeu que precisa de alguém como ele ao seu lado. E que entre ele e o fracassado, ela fez a escolha óbvia. Mas esse merda aí tem uma surpresa, que o brocha das ideias na hora. Pois quando ele abre a porta, dá de cara com Will, que já logo tá se preparando pra fazer história. Esse é meu nobre. E Sinho já fica indignado, perguntando do porquê o fracassado estar ali. E Colette explica que para participar da corrida até a coroa, a equipe deveria ter no mínimo 21 mil créditos combinados. Então, Sinho era a única esperança deles, já que Will tinha menos de 5 mil pontos. E como Will é um cara da humildade, ele até pede desculpas por ter envolvido o Sinho nisso, mas o cara tá tão descontrolado que ele não aceita isso, e diz que só pode ser piada, e pergunta por que ele deveria ajudar um sem talento. Porém, nesse exato momento, enquanto ele está tendo todo esse ataque histérico, Julius passa atrás dele. Nisso, Sinho percebe uma coisa, que Will não está nem ligando pro que ele diz, pois está totalmente focado em algo mais importante que ele, Julius. E Colette explica que algo aconteceu entre eles, e que quando Julius entrou pra corrida, Will disse que faria o mesmo, na mesma hora. E Sinho começa a relembrar o seu maior trauma, de quando ele foi salvo por Will. Ele preferia ter morrido a ter sido salvo pelo Will, que agora o garoto nem liga pra ele. Mano, quer atenção? Rebola com popozão. Nisso, a corrida vai ter início, e
quem vai narrá-la vai ser o Mike, que se apresenta e diz que o comentarista vai ser o cara mais odiado da escola depois do Will, o professor Edward, e como sempre tá de cara amarrada. Mike não gosta nada disso e se pergunta quem deixou a cobra entrar ali. Lá ele 1000 vezes, esse negócio de cobra aí tá estranho. Depois dessa apresentação toda, ele se dirige aos membros da facção élfica, que no topo do estádio levantam seus cajados em harmonia, soltando assim grandes círculos mágicos no céu. Então eles separam esses círculos e conjuram uma grande magia, fazendo aparecer 5 zonas em volta do estádio: a zona vulcânica, a pantanosa, pedregosa, campestre e por fim a zona florestal. E cada uma delas tem seus próprios desafios e armadilhas mágicas para os estudantes passarem. E Mike explica que nesse evento as equipes vão começar das bordas externas do campo e seguir até o estádio central. E no centro do estádio tem uma coroa. Assim, a primeira equipe que pegar a coroa vence. Caralho, menor. Harry Potter, Jogos Vorazes e Fall Guys, tudo no mesmo anime. Você quer mais o quê? Para de reclamar. Então Edward comenta que esse será um evento de demonstração prática, criada com as investidas das masmorras em mente, e que o interesse dos olheiros é grande nos alunos que forem excelentes. Mike também diz que a grande emoção desse evento será ver esses alunos de pica grande em batalhas de alto nível. Dito isso, ele faz a apresentação das equipes, e diz até mesmo que fez uma fezinha para a equipe 12, liderada por Wignell Lindor, que é a mais promissora a ganhar a competição. Além disso, ele também menciona a equipe 6, que entre todas as equipes é a menos popular. E é claro que é a do nosso prota, o sem talento. Nisso, todos da plateia começam a vaiar e rir de Will. Muitos não acreditam que ele teve coragem de entrar nessa corrida, e outros dizem até mesmo que é bom ele desistir, para não envergonhar a escola, já que ele é um fracasso total. Vou ficar envergonhado de girar o pau. Enquanto isso, o professor Ockner vai direcionando os competidores às suas marcas, e quando vê Will vindo em sua direção, ele quase cai de costas e se questiona do garoto estar ali, pois ele disse para Will ficar longe daquelas competições. Mas Will não vai voltar atrás, então somente pede desculpas para seu professor, pois mesmo que aquilo transformasse em motivo de chacota, essa era uma luta que ele queria vencer. Então Will sai vazado e deixa o Ockner ali, preocupado com seu aluno. Relaxa, meu parceiro, confia no processo. Então, com os estudantes em suas marcas, sem mais enrolação, Mike dá início à grande corrida pela coroa. Dito isso, todas as equipes correm em disparada. Nisso, grandes armadilhas são ativadas, se transformando em milhares de golems de metal para impedir a passagem dos alunos, formando assim uma barreira. Porém, Will não perde nem tempo, ele quer mostrar para que veio, e sem pensar, ele avança em direção aos golems sozinho. O moleque tá puto, e todos na plateia se perguntam o que ele está fazendo, correndo sozinho em direção aos golems, e se perguntam o que um sem magia pode fazer. Além disso, no exercício prático, Will não conseguiu nem fazer cócegas em um golem sequer. Porém, Will continua avançando a todo vapor, e pede para Colette dar um buff mágico nele, que faz surgir uma manopla de ferro em seu braço. E então, com um soco lindo, digno de cinema, ele destrói milhares de golems à sua frente, criando uma onda de choque tão grande que atinge até mesmo a plateia que o assistia, calando assim a boca de diversos haters. Puta que pariu, esse moleque é seu orgulho. E Colette diz que mesmo que tenha sido um ataque físico, a manopla era mágica, então eles não terão problemas de infringirem as regras. Esse moleque é uma raridade, e ninguém acredita no que está acontecendo, pois entre todas as equipes, Will foi o primeiro a atravessar a barreira de golems. Enquanto isso, Sion tem um remete do seu pior pesadelo, ter sido salvo por Will, e mesmo tendo feito tudo o que podia para melhorar e ficar mais forte, mais uma vez ele ficou para trás, nas sombras do sem magia. O cara tá putaço, haha, se fudeu aí. E Mike continua com a sua narração e diz que Will assumiu a liderança de todas as equipes e que está entrando na zona pedregosa. Então, assim que a equipe entra, eles são atacados pelos inimigos da área, porém Will consegue derrotar todos eles com a ajuda de Colette, que doa sua magia para auxiliar Will, conjurando diversas espadas que ele usa para jogar nas armadilhas. O moleque é o próprio Fallen, sua capa. Nisso, os mosqueteiros finalmente conseguem ultrapassar a zona pedregosa. Enquanto isso, um dos merdinhas da plateia tenta desmerecer o esforço de Will, dizendo que ele só está se destacando por causa da magia incrível de Colette. Vai se fuder você e a sua família, hater. Porém, Cody admite que mesmo assim, Will é muito rápido, desde a detecção de armadilhas até mesmo no combate a elas. E Edward nota que os movimentos de Will são de alguém que passa muito tempo nas masmorras. Portanto, ele tem muita experiência e conhecimento acumulados, o que o transforma em um competidor eficiente. O cara é o John Wick. Enquanto isso, outra equipe corre ao máximo para não ficar para trás do sem talento. E corre muito aí, cambada. Até que de repente, a garota da equipe dá um oi pro chão. E nisso, um dos garotos que estava à sua frente se vira para tentar ajudá-la, mas acaba sendo pego de surpresa por uma planta carnívora gigante. Nisso, Mike diz que todas as equipes estão se esforçando ao máximo. No entanto, as armadilhas realmente são
incríveis, dificultando ainda mais a vida dos competidores. Enquanto a equipe de Will, eles continuam na liderança, então Mike começa a cogitar a possibilidade da equipe de um sem talento realmente ser a primeira a chegar ao estádio. Enquanto isso, Julius pergunta aos seus colegas como está o desenrolar da competição, e eles o informam que a equipe do sem talento está na liderança por enquanto. Top 1 from Brasília, baby, haha. E ao ouvir isso, Julius diz que Will não será um problema para ele, e esse moleque podia fazer uma magia e se transformar num balão, porque esse ego é tão inflado que ele ia longe. Enquanto isso, a equipe 6 finalmente chega à Floresta Encantada, a área final antes do estádio. Então Will se depara com várias correntes de círculos mágicos, mas consegue dar um jeito nas armadilhas normalmente. Nisso, Mike pergunta ao Edward como ele se sente diante daquela situação, afinal, ele foi o responsável por criar aquelas armadilhas, que foram superadas facilmente por seu pior aluno. Ah, seu merda, chora aí. Mas Edward, por sua vez, reage apenas estalando a língua, demonstrando estar um pouco decepcionado. Enquanto isso, Will segue seu caminho e sente que encontrará as outras equipes apenas quando estiver mais próximo do estádio. Portanto, a verdadeira luta entre as equipes começa ali, naquela floresta. Então ele planeja preparar uma emboscada, garantindo um terreno vantajoso para que eles possam esperar por Julius. Porém, ao prosseguir um pouco, ele é quase atingido com um golpe fatal, e ao olhar para frente, ele se depara com Julius parado, sorrindo maleficamente para ele. Nisso, Will nota que Julius foi capaz de superar a estratégia de magia e corrida que eles haviam formulado. E além disso, Will se questiona onde está o resto do grupo inimigo. Quanto a Julius, ele começa a atacar com sua magia de gelo. Nisso, Will foge dos ataques, enquanto tenta formular uma outra estratégia em sua cabeça. Enquanto isso, Sion decide dar as caras por lá, e começa a conjurar suas magias também. E Colette nota que as coisas ficarão perigosas por ali, e tenta pedir para que Will saia da frente. Nisso, Sion ataca Julius, e nesse meio tempo, Colette protege Will com uma barreira de pedra. E após o impacto do ataque, Will olha ao seu redor, e nota que toda a floresta foi destruída. Enquanto a Colette, ela indaga o que Sion está fazendo. Ele tá maluco? E ele explica que ele esteve apenas esperando aquele momento. Portanto, agora ele está exigindo que ele é merecido. No caso, uma rolinha no bumbum. Brincas. E ele quer que o sem talento lute contra ele, ali e agora. Mas ao ouvir isso, Will fica sem entender nada e pergunta por que dele estar propondo isso tão repetidamente. Porém, Sion ataca de surpresa e afirma que a simples existência de Will já é uma ofensa aos seus olhos. Portanto, ele não precisa de mais motivo para esmagá-lo. Enquanto isso, Colette fica de longe observando a situação e pede para Sion parar com aquilo imediatamente. E no meio disso tudo, Julius aparece e começa a atacar Colette. Nisso, Will desvia seu olhar para ela, mas logo é atacado por Sion e pede para ele parar. Afinal, esse é o pior momento para os dois brigarem entre si. Porém, Sion quer que se foda e manda ele calar a boca e pegar no seu espadão para continuar com o combate. Sion então se lembra da trajetória do garoto até o momento e diz que ele sempre foi muito patético, a ponto de lhe causar angústia só de olhar para ele. E foi justamente por esse motivo que Sion decidiu tornar a vida dele menos dolorosa, o convidando para se tornar seu subordinado, pois assim Will não se sentiria tão miserável o tempo todo. Achei legal essa atitude, mas enfie esse convite no seu rabo. Ao ouvir essa proposta, Will apenas o ignora. Isso mesmo, deixe esse porra aí. Nisso, Sion se irrita ainda mais por ter sido tratado com indiferença e vai até o garoto reclamar. Porém, Will apenas o manda se afastar e ir embora do seu caminho e sai sem olhar para trás, o que o deixa ainda mais puto. Tá bravinho, fica bravinho não, meu parceiro, fica bravinho não. E voltando ao presente, Sion segue enfrentando Will, lançando suas magias de fogo contra ele. Porém, Will corta as chamas com sua espada e apenas desvia dos golpes. Nisso, Sion o compara a um animal que está apenas preocupado em sobreviver. Então, ele pede para Will atacá-lo também. Porém, Will diz que não pode fazer isso, afinal, os dois fazem parte da mesma equipe. Além disso, ele diz que pretende manter a sua promessa a Donna e aos outros anões. Isso, Sion manda ele parar com aquilo. Caso contrário, Will será queimado até virar cinzas. Ele vai queimar a rosquinha do Will na marra, meu parceiro. Enquanto isso, na plateia, o apresentador fica sem entender nada do que está acontecendo, pois a equipe 6 que estava na frente resolveu jogar tudo fora para começar a brigar entre si. Nisso, ele pergunta ao professor Edward qual a opinião dele diante do que está acontecendo. Então, o professor diz que independentemente do motivo que os levou a brigarem entre si, ambos estão fazendo algo muito deselegante. Portanto, considerando os princípios da corrida até a coroa, os vigilantes da torre certamente usarão isso como um sinal significativo contra a equipe. Sion fudeu todo o rolê esse arrombado, então ele considera essa briga entre eles algo deplorável. Mas ao ouvir o professor, Mike nota que nas entrelinhas ele diz isso com um semblante bastante feliz no rosto, como se Edward estivesse satisfeito em ver o circo pegar fogo. Esse cara é muito o Snape, mano. Quem não lembra dele tentando sabotar o Harry no primeiro filme? Enquanto isso, os olheiros analisam Sion e dizem que até o momento ele estava avançando na corrida com um brilho extraordinário, mas que no fim ele demonstrou
demonstrou ser apenas um garoto imaturo da escola. Portanto, eles consideram isso como algo que tira todo o brilho que Sion demonstrou até então. Enquanto a Host, ela se questiona sobre o que irá acontecer de agora em diante. Nisso, Iris vai até ela pedindo para se sentar ao seu lado. E ao fazer isso, ela começa a gritar por Will como forma de encorajá-lo. E vendo isso, Host fica impressionada ao vê-la torcendo por alguém em particular. Afinal, ela não esperava que Iris fosse fazer isso, pois para ela, a garota tem cara de quem iria pela opinião dos outros. Isso se chama preconceito. Nisso, Iris diz que na verdade ficou sabendo de Will através de uma outra garota, e que no início não estava nem interessada no garoto, mas que no fim mudou sua perspectiva sobre ele por completo, chegando até mesmo ao ponto de ficar obcecada por ele. Mais uma pro harém do Will, mas essa aí tem 14 anos, pode isso? Ao ouvir isso, Host interpreta que Will realmente é popular entre as garotas, afinal, Sion não estaria lutando contra ele sem nenhum motivo especial. Ah, agora tá explicado, não tá sobrando nenhuma menina pro Sion, já que todas elas querem um pedaço do Will. Compreensível essa inveja aí. Nisso, Iris pergunta se Rose também gosta de Will, e ela diz que sim, que ama o garoto mais do que qualquer coisa no mundo. Além do mais, Rose diz que eles dois são colegas de quarto, o que faz com que acabem ficando ainda mais próximos naturalmente. Ou seja, ela tem uma vantagem sobre as outras garotas, essa safada. Enquanto isso, Colette tenta correr em direção aos seus colegas de equipe para tentar apartar a briga desnecessária entre os dois. Mas ao olhar para frente, ela se depara com Julius no seu caminho. Nisso, ele começa a desdenhar de Colette e diz que ela não poderá ser considerada digna do título de princesa da Terra se continuar apenas fugindo dele. E ao ouvir isso, ela manda calar a boca e parar de chamá-la por esse nome, ameaçando fazer picadinho dele caso Julius repita esse título de novo para ela. Nisso, ele volta a atacá-la com sua magia de gelo. Então Colette fica de saco cheio e decide contra-atacá-lo. Porém, ao olhar para o chão, ela nota que por ter focado tanto em desviar dos pedaços de gelo, ela acabou pisando em um círculo mágico que é ativado sob seus pés, criando uma explosão enorme. Ao se depararem com essa cena, todos na plateia ficam surpresos. Além disso, percebem algo muito estranho e notem que tem vários Julius diferentes em várias partes do torneio. Nisso, ele aparece na frente de Ignal, que por sua vez fica surpreso ao ver que ele realmente cumpriu sua promessa e foi vê-lo, como havia dito que faria. E Julius o lembra que havia declarado guerra e que iria esmagá-lo, e ele diz que preparou uma arma secreta para derrotá-lo. E Ignal responde que vai retribuir o presente que Julius lhe deu, e ativa um círculo mágico sobre seus pés, destruindo-o na hora. Feito isso, Ignal pega o gelo que restou do lugar de Julius e comenta que ele realmente tinha um excelente truque na manga, pois aquilo pertence à magia avançada. O cara é foda, frio e calculista. Enquanto isso, o apresentador continua sua narração dos fatos e afirma que Ignal certamente não irá decepcionar, já que ele é muito poderoso. O cara só quer saber da grana dele. Enquanto isso, Elf pergunta a Phyllis o que ela está achando do desempenho dos alunos na academia, e ela responde que eles não passam da média, afinal nenhum deles excede suas expectativas. Dito isso, Phyllis diz que gostaria de ir para casa imediatamente, já que um evento tão movimentado como esse acaba com sua energia. Porém, Elf lembra que ela não pode fazer isso, mas Phyllis ainda se questiona de como deverão relatar os fatos para sua superior Eleanor. Enquanto isso, Gordon reflete sobre o que Sion acabou de fazer e diz que mesmo de ano fracassados, por que Sion teria escolhido logo o dia do grande festival de magia para fazer aquilo? Para ele, aquilo é algo muito surreal. Nisso, Gordon se pergunta o que teria causado tanto ódio em Sion, a ponto dele perder tanto a razão. Então Lyro comenta que é capaz de entender como Sion se sente. Se sente a minha pica, isso sim. Enquanto isso, Will continua sem entender porque Sion está tão focado nele, e ele volta a pensar no seu passado, quando Sion constantemente o incomodava e tentava intimidá-lo, mesmo sem ele ter feito nada. E sabendo que era visto como um fracassado pelos outros alunos, Will diz que já estava ciente de que não seria aceito por nenhum grupo, afinal, ele jamais cobraria algo tão egoísta das pessoas. Portanto, ele pede que Sion e os outros apenas o deixem em paz e saiam do seu caminho, pois ele precisa manter o olhar fixo em sua meta, que é alcançar Eupharia, focado no progresso, meu parceiro. Nisso, Sion continua atacando, e dessa vez ele utiliza uma magia que dá vida a um falcão, totalmente feito de fogo. O cara criou uma fênix do nada, e em seguida o falcão parte para o ataque, porém Will corta a asa do monstro e parte para cima de Sion. Logo em seguida, a asa do falcão se regenera. Nisso, Will percebe que o único jeito de parar o monstro é destruir o seu núcleo, caso contrário, o falcão irá persegui-lo para sempre. Enquanto Sion continua os ataques, Will explica que os guardiões como esse falcão costumam ser usados apenas com o intuito de defender o seu mestre, para que ele possa ganhar um pouco de tempo para conjurar algum encantamento, mas que nesse momento o
Falcão não está só protegendo, como também está atacando de todas as direções. Mesmo assim, Will consegue dissipar todos os ataques de Sion de uma vez. E ao ver o nível mágico de Sion, Edward se empolga e diz que o garoto certamente já ultrapassou o nível de um estudante comum. Afinal, ele não só foi capaz de usar um feitiço de fogo de alto nível, como também invocou um guardião muito poderoso. Enquanto isso, o olheiro Roland fica curioso a respeito de Sion e pede mais informações sobre ele. Nisso, o garoto ao seu lado informa que Sion é herdeiro da casa Orster, especialista em magia de chamas. Porém, ainda que tenha muito potencial, Sion está atrás de Lihana, Ignal e outros 3 estudantes. Ao ouvir isso, Roland comenta que deve ter havido algum impulso para que Sion se destacasse. Justamente por isso, ele acredita que o grande festival de magia é um evento muito útil para a descoberta de novos talentos. Nisso, ele pede para seus colegas olheiros informarem ao Lord Cariot que o evento está inesperadamente muito bom. Enquanto isso, Will respira ofegante por conta do combate e comenta que Sion ficou absurdamente mais forte desde a última vez que eles se viram. Sion, por sua vez, volta a chamá-lo de fracassado e afirma que Will era muito mais hábil quando o derrotou o Sentinela Maligno. Nisso, Will diz que novamente não entende o motivo deles estarem lutando entre si, afinal, não há nenhuma razão para aquilo. Porém, ao ver isso, Sion se sente inconformado, pois para ele, Will deveria guardar rancor depois de ter sido tão humilhado por ele. Então, Will responde que realmente não gosta de Sion e que já perdeu as contas de quantas vezes ele já se imaginou se vingando dele. No entanto, ele afirma que seu objetivo por enquanto é derrotar Julius, e ao ouvir isso, Sion se irrita ainda mais, especialmente ao saber que Will pretende derrotar alguém tão forte. Além disso, Sion diz que sente raiva por ver Will nunca ter desistido, mesmo sendo na visão dele um sem talento. O moleque tá se doendo porque o outro não quer desistir, é o cúmulo da inveja isso. E para piorar, Sion confessa que o fato de Will sempre ignorá-lo o deixa ainda mais irritado. Ele então grita para Will olhar para ele. "Cê quer dar, cê fala, meu parceiro. Virou romance adolescente essa porra." Nisso, Will fica surpreso ao descobrir como Sion o enxergava durante todo esse tempo. Sion, por sua vez, diz que independentemente de qualquer coisa, ele irá esmagar o Will. Esmagar na cama, pelo jeito. Will então se lembra de quando ele disse que não queria ser aceito por Sion, alegando que seria muito egoísta pedir algo assim. Contudo, ao refletir melhor, percebe que na verdade sempre quis ser aceito por Sion. Portanto, ele decide levantar a sua espada e enfrentar o desafio com todas as suas forças. E ao ver que finalmente Will está o encarando, Sion sorri de empolgação e começa a conjurar mais uma de suas magias. Ao perceber isso, Will nota que não terá a menor chance de se aproximar de Sion para impedi-lo de conjurar a sua magia. Então, ele decide apenas esperar o ataque. Porém, além de lançar uma magia de grande escala, Sion também ordena que o guardião o ataque, deixando Will completamente encurralado. Ainda assim, Will consegue desviar dos golpes com tranquilidade, pois já está acostumado com os ataques de Sion. Em seguida, com sua espada ele destrói o núcleo do Falcão e parte para cima de Sion para finalmente dar um porradão nele. Porém, Colette aparece no meio da luta e consegue detê-los. Estraga prazeres da porra, hein? Tava ficando bom. E ao ver que suas roupas estão rasgadas, Sion toma um susto e diz que ela está muito indecente para alguém nobre e solteira. Colette então lembra que ela só está assim por causa dele, já que foi Sion que começou aquela briga desnecessária desde o início. E dito isso, ela manda Will seguir adiante, acertar as suas diferenças com Julius enquanto ela cuidará de Sion. Enquanto isso, a equipe 9 liderada por Julius finalmente chega ao estádio para recuperar a coroa e vencer o torneio. Mas antes que pudessem seguir em frente, Will chega como um meteoro no estádio, caindo atrás de Julius. E o Will tá puto, mano. Ele só quer saber de porrada franca. E então, ele desafia Julius para o X1. Julius olha para ele com uma cara de psicopata e aceita o desafio.